Eu só precisava saber o tamanho do One Connect da The Frame. Oi, gente, meu nome é Stephanie Marques, eu sou designer de interiores e lighting designer e hoje eu queria contar um pouquinho mais para vocês sobre a Samsung The Frame. Para quem não sabe, para quem não conhece, a Samsung The Frame é uma TV nova, relativamente nova, lançada pela Samsung, e o objetivo dela é fazer com que a TV na parede não se pareça uma TV e sim uma pintura, um quadro. E eu, como designer de interiores, simplesmente amei a ideia da Samsung e já pensei, né? Já quero colocar em todos os meus projetos. Quando eu comecei a trabalhar com a Samsung The Frame, eu me deparei com uma questão, com um problema, digamos assim. Eu percebi que o aparelhinho que vinha para conectar a TV à tomada, que é o One Connect, se você está querendo comprar uma Samsung The Frame, você provavelmente já sabe, já conhece esse aparelhinho One Connect, né? Quando eu me deparei com esse aparelhinho, eu vi pelos vídeos, pelos tutoriais, né, aqui no YouTube, que era um aparelhinho bem grande, na verdade era um aparelhão. Aqui em casa e nos projetos que eu tenho aí, né, ao longo da minha carreira, a gente sempre especifica Samsung, porém esses aparelhinhos One Connect, eles costumam ser bem pequenininhos, então é fácil da gente encontrar um local para colocá-los ali no projeto, né? Só que dessa vez eu comecei a perceber pelos vídeos que o One Connect da The Frame era muito maior. Então eu fui até algumas lojas para pesquisar, para perguntar para os vendedores se eles sabiam qual era o tamanho do One Connect e nenhum vendedor sabia me dizer qual era o tamanho. Bom, então foi aí que eu comecei a pesquisar vídeos no YouTube e comecei a pesquisar e simplesmente não achei ninguém que falasse sobre o tamanho desse aparelho. Pode ser que agora já tenha algum vídeo, né, de alguém falando sobre o tamanho, enfim, ou algum vídeo que eu não tenha visto, mas eu achei muito difícil encontrar essa informação tanto no site da Samsung. Eu li manual, eu vasculhei a internet inteira procurando essa informação. E foi muito difícil para mim encontrar. A verdade é que eu não encontrei essa informação nem no site da Samsung. Então eu entrei no site da Samsung oficial, entrei no chat, conversei com alguém, né, da equipe da Samsung e nem eles mesmos me disseram que não sabiam me dar essa informação, me passar essa informação. E não está descrito no manual da The Frame qual o tamanho desse equipamento. Então eu comecei a ver vídeos, né, para ver se alguém dizia o tamanho desse aparelhinho, desse aparelhão. E, para minha surpresa, absolutamente ninguém falava sobre o tamanho do One Connect. Eu encontrei pessoas falando sobre as diversas entradas de HDMI, sobre a qualidade da TV, enfim. Porém, ninguém falava sobre o tamanho desse aparelhão. Por que é tão importante a gente saber o tamanho do One Connect? Porque, já que ele não é um aparelho pequeno, a gente precisa pensar em um local para colocá-lo, né? Tem muita gente hoje em dia que não está utilizando o rack, né, ali debaixo da TV. Tem gente que simplesmente não quer nenhum aparelho aparecendo, né? Já que a proposta da Samsung The Frame é ela aparecer um quadro, né? Então, nós não vamos querer que esse aparelho apareça, para que a ideia de quadro fique muito mais realista. Então, até que uma cliente minha, que eu fiz o projeto da casa dela, a gente especificou para o quarto dela, a Samsung The Frame, né? Ela fez a compra e daí eu logo corri para perguntar para ela qual era o tamanho do One Connect. Então, eu queria agradecer a minha querida cliente, a Daiane Pedrosa, uma influencer incrível aqui da internet. Eu vou deixar o arroba dela aqui para vocês seguirem. Ela é uma pessoa incrível e teve a paciência, foi muito querida, de ir lá, medir o aparelhinho pra gente ficar sabendo qual o tamanho desse aparelho, né? Então, deixa eu pegar aqui a minha cola. Bom, gente, então através aqui da minha cola, da nossa conversa no WhatsApp, a Dai
mostrou pra gente que a medida desse aparelhinho do One Connect da Samsung The Frame é de 34 centímetros de comprimento, ou seja, 34 centímetros. É um aparelho enorme. 34 centímetros de comprimento por 6 centímetros de espessura e de largura, de profundidade, ele tem 13 centímetros. Bom, então dá pra gente ver que é um aparelho muito grande e se você tiver a intenção de comprar uma Samsung The Frame, você tem que pensar muito bem aonde você vai colocar esse aparelhinho. Ou passar o fio por dentro da parede ou por dentro do painel e deixar dentro do rack, né, do rack. Mas aí, para isso, as portinhas têm que ser ripadas ou vazadas de alguma maneira para que o controle pegue o sinal do aparelho. Ou então, colocar esse aparelho atrás da TV, né, na parede. Eu vi muitos tutoriais americanos, tem gente que faz isso, né, que ela faz uma caixa dentro da parede, isso é mais fácil de fazer em paredes de drywall, né? Faz uma caixa e acopla ali, deixa ali direitinho o One Connect. Eu já fiz dessa maneira na minha casa, só que a minha Samsung, ela não é a The Frame, né? Ela é uma Samsung de um outro modelo e ela vem com um aparelhinho bem menor. Então a gente fez um rasgo na parede, tipo rasgo de nicho, e deixamos o aparelhinho ali. Então a gente não tinha painel, então ficou realmente só a TV, sem nenhum aparelho, sem nenhum fio. Essa é uma maneira bem interessante também de alocar esse aparelhão. Então, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. E agora eu vou mostrar para vocês, eu vou deixar passando alguns projetos do nosso escritório que a gente especificou a Samsung The Frame e de fato é uma TV incrível. Eu particularmente não gosto de quando a TV fica muito aparente, né, no projeto. Nós temos aqui no escritório uma linha de projeto bem clean, bem sofisticado, bem elegante. Então, ter aquele objeto todo preto na parede acaba pesando o nosso projeto. Então, por isso que quando a Samsung The Frame foi lançada, a gente ficou apaixonada, só que teve essa questão, esse problema. Então, agora no momento a gente está com 3 projetos utilizando a Samsung The Frame. Em um desses projetos, ela vai ser utilizada em 3 ambientes. Então, ou seja, é uma questão, né, a gente pensar nesse local que deve ser colocado o One Connect, que é tão grande, enfim, né? E eu não achei essa informação em toda a internet. Então, vale aí essa solicitação para a Samsung, né, de deixar mais claro nas propagandas que vem com o One Connect, algumas pessoas não sabem que vem, e especificar o tamanho dele, para que as pessoas saibam aonde colocar e já preparar um espaço ideal para colocar ali o One Connect. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sanado a dúvida de vocês, porque quando eu fiz esse vídeo, eu pensei, bom, se eu tô tendo problemas, né, de encontrar o tamanho do One Connect, várias outras pessoas provavelmente vão ter também dificuldade de encontrar essa informação, né? Então, meu agradecimento aqui à minha cliente Dai também, que comprou o One Connect, que comprou a Samsung The Frame, na verdade, e que disponibilizou pra gente o tamanho. Então, vou deixar aqui pra vocês o tamanho do One Connect, pra vocês já se prepararem caso vocês forem adquirir uma Samsung The Frame. E agora eu vou deixar alguns dos nossos projetos onde a gente utilizou a Samsung The Frame e ficaram simplesmente maravilhosos.